Olá, eu sou o jornalista André Madruga e este é o podcast do Manchetômetro, o monitor diário da mídia brasileira. Recentemente, a Folha de São Paulo lançou uma campanha em defesa da democracia. No entanto, a relação da Folha com a democracia guarda algumas controvérsias, como o caso da Dita Branda. O programa de hoje busca discutir esse caso e lançar algumas reflexões sobre a relação entre a imprensa e a democracia. Para debater a relação da Folha com a Dita Branda brasileira e o futuro da nossa democracia, eu recebo João Ferri Júnior, coordenador do Manchetômetro, Clara Câmara, pesquisadora do Manchetômetro também, e o convidado André Bonsanto, doutor em comunicação, autor da tese A Verdade Dita é Dura, Histórias da Verdade do Jornalismo e a Ditadura Militar no Brasil. Bem-vindos. Obrigado pela participação. Eu vou começar com você, Clara. Explica agora pra gente um pouco o porquê de o tema ter surgido para o debate agora e relembra pra gente alguns posicionamentos da Folha nos últimos dias, o curso sobre ditadura que ela está lançando e puxa o gancho da Dita Branda, que surgiu no editorial antigo dela. Bom, então eu vou explicar um pouco de como é que surgiu a pauta para esse podcast, né? O ponto de partida da gente foi um editorial recente, um editorial do dia 28 de junho, em que a Folha de São Paulo ela trouxe um texto intitulado, abre aspas, Democracia Nunca Menos. Esse título é uma referência à famosa frase, né, pela luta democrática, que é ditadura nunca mais. E a edição que acompanha esse editorial, ela veio com o lançamento de uma campanha publicitária em defesa da democracia, né? Assim como com o anúncio de um especial jornalístico sobre a ditadura militar e também com um curso gratuito para, abre aspas, os interessados em conhecer a história e não repetir. Então, essa campanha da Folha, né, que veio com um pedido de use amarelo pela democracia, passou a estampar todas as mídias sociais do jornal e também nas suas mídias passaram a ter várias informações a respeito do período da ditadura e que são informações bem didáticas, né? Elas são destrinchadas diariamente de uma maneira extremamente didática. Então, esse editorial chamou nossa atenção porque a Folha de São Paulo, esse mesmo jornal, é aquele que, em 2009, chamou o período da ditadura militar de Dita Branda. Então, a gente teve a ideia para fazer esse podcast e chamou o André, que trabalhou com a relação da Folha com a ditadura militar, tanto no mestrado quanto no doutorado dele, né? Então, eu queria aproveitar esse ensejo didático da Folha de São Paulo e pedir para o André ser bem didático também um pouco com a gente e explicar o que foi esse editorial que a Folha lançou em 2009 e que carregou a ditadura militar para esses termos tão cínicos, né, de Dita Branda, e queria que ele contextualizasse um pouco a gente também, tanto em relação a esse editorial lá de 2009, quanto a relação da Folha com a ditadura militar. Tá certo, Clara. Obrigado. Primeiro, queria agradecer, né, a oportunidade, o espaço. O pessoal do Manchetômetro me convidou para compartilhar um pouco com vocês, né? André Madruga, João Pérez, então é um prazer estar aqui com vocês. Bom, como Clara colocou muito bem, né, assim, Folha lança uma campanha bem incisiva, assim, né? Não só em favor da democracia, mas numa campanha que está diretamente tentando mostrar para, aparentemente, uma nova geração, né, o que foi aqueles tempos sombrios da ditadura, né? A Folha está bem incisiva nesse momento, tentando delinear um cenário, né, e colocando-se, como sempre, a Folha coloca, né, meio que um papel de vítima, assim, né, nesse período. Então é importante, como Clara... O público-alvo do curso que ela está dando é justamente o pessoal que não viveu a época da ditadura, né? Exato, né? E é interessante porque a campanha, né, essa campanha da Folha, ela está inserida num contexto em que o jornal vai fazer 100 anos, né? No ano que vem, em fevereiro de 2021, a Folha está fazendo 100 anos. Então, o mote da campanha, inclusive, é esse, né? Assim, 75% da população
não viveu a ditadura, não sabe o que foi a ditadura. Então, a Folha é um jornal centenário, está aqui para mostrar a vocês o que de fato foi esse período sombrio, truculento, etc. Né? Mas é importante lembrar, como Clara bem coloca, que a Folha também é esse jornal que não só, né, publicou esse editorial da Edita Branda em 2009, mas foi o jornal que, obviamente, apoiou o golpe, né? E uma coisa que a Folha sempre tenta negligenciar um pouco quando constrói esses discursos, que é uma diferença também muito significativa entre apoiar o golpe, que toda essa grande imprensa de fato apoiou, isso já, enfim, os jornais inclusive já fizeram meia-culpa sobre isso, né? Mas há uma grande diferença, eu acredito, entre ter apoiado o golpe e ter apoiado a própria ditadura por um período longo, como a Folha fez, né? De mais de uma década, assim, né? Então, esse é o problema, eu acredito, numa campanha como essa, que, mais uma vez, tenta negligenciar alguns aspectos da sua própria história, né? Clara falou do acontecimento da Edita Branda, e é interessante, né, porque isso já faz mais de 10 anos, né, e é um acontecimento que, de certa forma, está um pouco já apagado, assim, da história, né. Eu, recentemente, estava dando um curso no meu trabalho do pós-doutorado, que eu estou fazendo na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e eu não me atentei a isso, né, o pessoal da graduação recém-entrado, quase ninguém sabia o que, de fato, foi esse acontecimento, né. Em 2009, quando a Folha publicou um editorial, de certa forma, até meio despretensioso, porque ela estava comentando algo específico do governo de Hugo Chávez e tal, e ela usou esse termo, né, Edita Branda, para comparar assim, a relação da ditadura militar brasileira com outras na América Latina, que, em tese, não foram tão truculentas, né, não mataram, não repreenderam tantas pessoas assim como as experiências dos nossos países vizinhos, como Argentina e Chile, né? E, além disso, elogiaram o período econômico da ditadura, né? Exato, isso a Folha, na verdade, sempre fez, né? Se você for pegar, por exemplo, as comemorações dos 20, 30, 40, 50 anos do golpe, recentemente, agora, no contexto da Comissão Nacional da Verdade, a Folha sempre fez essa meia-culpa no sentido de que apoiamos o golpe, como todos fizeram, né? Mas veja bem, teve um período de certo milagre econômico, a economia lá avançou e etc. Né? Então, me parece que há agora uma tentativa de virar completamente, assim, no sentido de que, olha só, pessoal, como a corrupção não existe só na democracia, a corrupção existia fortemente durante a ditadura, né? É um discurso que a gente consegue perceber de uma forma muito clara. Aí você pega, por exemplo, né, os acontecimentos da própria Folha no período, inauguração da Ponte Rio-Niterói, por exemplo, né, em 74, que foi assim meio que um modelo, um símbolo do milagre econômico, né? A Folha, ela noticiava isso com certo entusiasmo, falando que isso era realmente um progresso da nação, uma visibilidade que o próprio regime estava demonstrando para a população brasileira, né? Então, assim, para a Folha, essa ditadura não foi, de fato, tão sombria, assim, como aparenta nesses discursos dessa campanha recente, assim, né? Fazendo um comentário breve assim do que a André falou, que eu achei bem interessante, que uma coisa que a gente pode pensar, que eu fiquei pensando, na verdade, né, que é tipo, então será que lá em 2009 a Folha já estava plantando a sementinha do negacionismo que ela mesma, tipo, passou anos e anos alimentando, né, e para agora ela está extremamente combativa. Porque uma coisa que eu acho extremamente importante de se pontuar nesse posicionamento dela, e que eu até conversei com o André quando fiz o convite para ele, né, e ele destacou também, que é nesse momento atual, né, essa campanha está vindo à tona. E dessa maneira tão incisiva, né? Então, tipo, tem um viés político muito forte, né? A Folha está se colocando muito contra o governo de Jair Bolsonaro, e eu não consigo evitar de pensar o impacto que seria uma campanha dessa há 2 anos, por exemplo, né? E que a Folha se eximiu completamente de fazer, né? Já que ela estava tão interessada em, não sei, se colocar em bons termos, né? Historicamente falando. Essa questão é incontornável, era o que eu ia perguntar para o João. Por que essa campanha agora, nesse momento? É claro que tem a ver com o governo Bolsonaro, né? E por que essa campanha não foi feita antes? Será um meia-culpa da Folha que ela não viu
candidato Bolsonaro como um personagem autoritário? Achou que as instituições iam conseguir controlar ele? Eu acho assim, o que a Clara, é mais ou menos a explicação cabível, é o que a Clara disse, ou seja, é um momento no qual o Bolsonaro e as suas políticas que o apoiam trazem essa sombra da ditadura, e a Folha achou por bem tomar um partido contrário a isso, né? Comparativamente, da mesma maneira que achou que por bem que era mais interessante para eles apoiarem quando apoiaram. E como disse o André muito bem aí, assim, não só apoiaram o golpe, mas apoiaram a própria ditadura, né? Eu acho, agora especulando mesmo, eu acho que tem outras possibilidades para explicar isso. A Folha mudou de direção, né? Então, na época da ditadura, o apoio da ditadura foi feito quando o dono, né, que eles chamam de publisher eu acho é uma expressão eufemística para dono do jornal, o cara que dá a linha e é dono ao mesmo tempo. Era o Otávio Pai, né, Otávio Frias, e aí depois, quando passou para o Otávio, ele, inclusive o Otávio Pai, eu queria depois pedir para o André comentar isso, né, o Otávio Pai foi acusado por inclusive um militar que escreveu um livro de memórias sobre a ditadura, que participou da repressão, foi acusado de ter, não só de visitar os porões do DOPS, onde ocorriam as torturas frequentemente, mas também de ter emprestado carros para conduzir os torturados, né? As prisões ilegais e tudo mais. Eu queria saber se ele tem informação sobre isso, porque a Folha negou essa informação. Mas eu já tinha ouvido falar que existe, inclusive, comprovação de assinaturas do Frias Pai no caderno de entrada do DOPS, né? Ou seja, indicando que a colaboração foi mais do que simplesmente uma opção de interesses contextuais do jornal, ou mesmo de filiação ideológica que seja, mas seja uma participação ativa e entusiasta no projeto de ditadura e, obviamente, na sua execução, tão entusiasta que colaborava inclusive com a tortura. Agora, não sei se isso está confirmado, ou seja, se tem fontes que corroboram isso, né? Eu posso até depois aqui levantar o nome da fonte, né? Mas eu diria que hoje em dia a Folha de São Paulo, o controle da Folha passou para o irmão, né, que assim, o Frias morreu, o Otavinho, né, o Otávio Frias morreu, ficou por um tempo sob o controle da irmã, mas ela foi desbancada pelo irmão mais novo, que é o cara que toca a parte financeira do grupo Folha, que é a Moderninha, que é um banco Folha de São Paulo. Ele fez uma IPO, ou seja, lançamento de ações na Bolsa Americana há 3 anos atrás, eu acho, que conseguiu arrecadar, acho, 7 bilhões, ou seja, uma quantidade, ele é um bilionário hoje em dia, o dono da Folha de São Paulo. E eu acho que nesse momento, assim, o Otavinho me parecia ser um cara que estava mais ligado a uma coisa de manter a memória do pai, proteger um pouco essa memória do pai e tal. Daí esses editoriais de Itabranda, ele mesmo, o Otavinho, não foi só nesse editorial, acho que o Otavinho usou outras vezes em texto dele a expressão de Itabranda. Corrija-me se eu estiver errado. E eu acho, minha impressão que eu tenho é que ele era um cara que tentava proteger um pouco isso, disfarçar, e que agora, sob nova direção, o jornal, eles não têm problema nenhum em rechaçar esse passado e se colocar agora como um jornal a serviço da democracia. Então é uma jogada quase de marketing, eu acho. Assim, como comentário final, é impressionante, eu acho, como os jornais brasileiros, e a Folha de São Paulo incluída aí, eles têm uma disposição para, em nome do apoio de uma agenda bastante neoliberal, ou seja, de redução do Estado e de mercado, uma agenda afinada com os interesses do capital financeiro, irem a ponto de apoiar assim, soluções políticas bastante duvidosas do ponto de vista das suas credenciais democráticas, né? Eu acho que mesmo hoje em dia, como os estudos do Manchetômetro mostram, o apoio que eles dão ao Paulo Guedes e as propostas do Paulo Guedes, escutem e prestem atenção, vem aí uma outra, que é a reforma fiscal, né? Vamos ver como eles esquecem que são oposição ao Bolsonaro e apoiam o Paulo Guedes como se ele não pertencesse ao governo Bolsonaro, de uma maneira desbragada, assim, de uma maneira aberta. Então, até hoje eu acho que esse compromisso com a democracia, muitas vezes é mais da boca para fora, na minha sincera opinião.
Exato, né? E assim, só a gente pegar, por exemplo, um outro editorial recente que a Folha publicou, de 10 de julho agora, intitulado Agruras da Esquerda, né? Em que eles fazem uma crítica ao governo do PT e da esquerda como um todo, nessa impossibilidade que o jornal vê deles baterem de frente com o governo de Bolsonaro e tal. E eles falam que um dos problemas é o próprio discurso rancoroso que o PT mantém sobre a ideia do golpe que aconteceu em 2016, né? Então é engraçado como a Folha trata isso, né? Nesse momento agora é um discurso rancoroso, né? Como aparentemente o próprio discurso sobre o golpe de 64, em algum momento atrás, poderia ser um discurso rancoroso, assim, né? Então a gente sabe muito bem, olhando essa perspectiva, que tipo de democracia, né, a Folha defende. Em 64, ela falava, aparentemente, que estava defendendo a democracia, né? Até porque não existia uma ditadura para o discurso da Folha, né? A própria ombudsman do jornal vai comentar isso, né? Pegando os manuais de redação, e eu acho que isso é um detalhe muito significativo, né? Porque o manual de redação da Folha de São Paulo de 87, ou seja, a gente já tinha encerrado institucionalmente a ditadura, né? Falava que a palavra ditadura deveria ser evitada dos noticiários do jornal, né? E nos anos 90, eles falavam para usar com critério o termo ditadura, né? Então, assim, a ditadura, por muito tempo, não foi uma ditadura para o jornal, né? Quando o jornal falava, ainda na década de 70, que estava defendendo uma revolução democrática, né? Usando muito a nomenclatura oficial do regime, né, não era muito porque éramos censurados, não tínhamos muito o que fazer nesse jogo político, é porque, de fato, o jornal apoiava isso como um ideal mesmo, como um modelo para a nação, né? Foi bem o que o João falou ali, assim, é uma história meio controversa, inclusive, do jornal, porque, de fato, a gente não tem, eu, pelo menos, não tenho consentimento de uma documentação que prove, de fato, que o Frias ele estava diretamente relacionado com, enfim, com a repressão, com a tortura, mas o próprio Frias fala, né, que assim, se teve, não foi com consentimento dele, né? É muito interessante esse posicionamento dele, mas assim, existem fotos, né, de carros da Folha sendo incendiados e relatos, né, de que a Folha emprestava veículos, né, para repressão, estava diretamente relacionada com a Operação Bandeirantes em São Paulo. Então, assim, era um ideal político, para além de um simples apoio ou não, né? A Folha fazia campanhas cívicas em favor da ditadura, né? Que, para a época, para o jornal, era uma revolução democrática, né? Isso é interessante a gente pontuar, né? Não era uma ditadura, né? Era uma revolução democrática, nesses termos utilizados pelos próprios militares, porque o jornal, aparentemente, acreditava nisso, né? Utilizava isso como um projeto mesmo. E é curioso, né, André, como esse discurso da autocensura está completamente reestruturado agora, né? E já com esse intuito de favorecer a nova história, né, da Folha que adentra o mundo democrático, digamos assim. Eu estava vendo os stories, né, super didáticos deles em relação à ditadura, e eles se apegam muito a essa questão da autocensura. Obviamente, né, usando a seu favor, dizendo, olha, mas a gente não podia fazer muita coisa, e meio que na redação a gente já sabia o que é que ia ser censurado, então certas coisas a gente sabia que não tinha como noticiar de qualquer modo. Exato, né? Assim, eu estava até comentando contigo, né, Clara? Assim, não vejo problema dessa campanha do jornal. Eu acho muito interessante, significativo que o jornal faça uma campanha para mostrar para as novas gerações o que de fato foi a ditadura. Inclusive, várias matérias com uma qualidade bem interessante, falando sobre a questão da corrupção na ditadura. Eu acho isso importante, o papel que eles fazem, né? O problema é o próprio jornal se colocar como vítima, assim, né? Falar sobre aquela ideia de que fomos totalmente cerceados, calados, né? Se colocando no papel de vítima mesmo, né? Na verdade, surgiu meio que uma espécie de álibi, assim, para esses jornais, né? Porque o que eles falam quando dizem que praticavam autocensura é que eles produziam uma espécie de jornalismo possível, né? Assim, noticiamos o que era possível noticiar naquele momento, né? Como se, assim, não tivesse liberdade política alguma, né? Mas, assim, para falar a favor do regime, obviamente, eles se posicionavam de uma forma muito clara, ou seja, para fazer campanhas, por exemplo, de caça aos terroristas, né? Que isso aparecia, por exemplo,
de uma forma muito clara no jornal, ou seja, tinha como atuar politicamente, né, desde que fosse a favor do regime. E para isso não era um problema para o jornal, porque eles de fato dialogavam com esse posicionamento, né? Então, não foi um período tão truculento, né, para a Folha de São Paulo como, por exemplo, eles colocam. Assim. Até eu lembro na época do contexto da ditadura que algumas críticas apareciam mais ou menos nesse sentido, né? A ditadura, de fato, foi branda assim, para a Folha de São Paulo, né? Porque a Folha não sofreu repressões diretas, não teve censuras diretas, porque, sim, a Folha dialogava com esse projeto de nação que a ditadura, por muito tempo, tentou legitimar no país, assim, por mais de uma década, óbvio, né? No final da década de 70, a Folha, de fato, teve um distanciamento da ditadura, né? Protagonizando a campanha das diretas já e tal, mas foi um processo longo que demorou, assim, né? Esse discurso da Folha de que apoiamos o golpe, foi um erro, logo a gente percebeu o que de fato virou o regime, tentamos, na medida do possível, mudar a nossa posição, é um discurso que não se sustenta, assim, né? Então, eu acho ok, né, fazer uma campanha sobre a ditadura, mas seria fundamental, como a própria Ombudsman coloca ali, né, que a Folha, de certa forma, passasse mais a limpo essa história, né? Eu acho que a questão é exatamente essa que você está colocando, André. O problema é o revisionismo histórico, entendeu? É essa coisa de que não, veja bem, tentar produzir uma história diferente do que de fato aconteceu. Ou seja, negacionista, né? Quem escreveu esse livro é um ex-delegado da Polícia Civil chamado Cláudio Guerra, né? O livro que acusa o Otávio Frias de Oliveira, que é o Otávio pai, né, de ter colaborado dessa maneira com a ditadura. O livro chama Memórias de uma Guerra Suja. Ele trabalhou no SNI, esse cara, durante a repressão. Cláudio Guerra, no contexto da Comissão da Verdade, eu acho que ele lançou esse livro. Eu lembro que na época ele saiu com várias declarações muito polêmicas e tal, e eu acho que até a Folha tentou se justificar, falando, inclusive, que Cláudio Guerra era meio um lunático, que não dava para levar o cara muito a sério e tal. Mas eu lembro que, à época, ele veio com várias revelações, inclusive, de paradeiro de desaparecidos políticos e etc. Seria interessante ver essa campanha da Folha, por exemplo, na época da Comissão da Verdade. Seria um momento totalmente diferente de um governo Bolsonaro, né? Exato, ali naquele momento, na verdade, a Folha já estava tentando exercer certo protagonismo, assim, né? De atuar, assim, criticamente, inclusive contra a própria comissão, assim, né? A Folha tentou, por exemplo, né, quando ela revelou a identidade do fotógrafo que tirou aquela foto emblemática de Vladimir Herzog, né? Eu lembro que ela fez isso antes mesmo da própria comissão, assim, ela gostava de se autolegitimar nesse sentido de que a Folha estava exercendo um protagonismo, trazendo novas verdades sobre os acontecimentos antes mesmo que os trabalhos institucionais oficializados da comissão estivessem exercendo essa função, assim, né? Então, parecia que aquele momento já, óbvio, não é já vem de antes disso, já vem desde a década de 90, mais ou menos, né? Mas, claro, tinha um posicionamento para reverter a imagem do jornal, né? Mas eu acho que nesse momento agora de campanha a favor da democracia, isso fica muito mais evidente, assim, né? Um posicionamento político claro de ressignificação de uma história, num presente bem particular, assim, de críticas diretas ao governo de Bolsonaro e etc., o que chega a ser um pouco contraditório, né? Pensando nessa dicotomia ditadura e democracia nesse contexto, né? Eu acho que isso tem a ver também com uma coisa que é o marketing da Folha de São Paulo, de se colocar em relação aos competidores mais diretos, que são o Globo e o Estadão, como um jornal mais moderno, mais progressista, no certo sentido, entendeu? Então, se você olhar assim no debate de valores, tal, a Folha de São Paulo sempre se coloca mais na vanguarda do que esses outros dois, né? Mesmo na maneira como trata assim o conflito político no país. Agora, quando você faz, como a gente no Manchetão vai lá contar mesmo como eles se posicionam, quantas vezes, quem fala, né? Você vê que não é muito diferente dos outros, é mais um verniz que a Folha joga sobre si, que eu acho que tem mais uma função mercadológica, né, do que propriamente um posicionamento concreto do jornal por meio dos textos que publica. Não vamos esquecer que em história recente a Folha de São Paulo abriu suas páginas para essa nova direita aí, não é? Reinaldo Azevedo, quando Reinaldo Azevedo era um antipetista enfurecido, né? Kim Kataguiri, Pondé, todas essas pessoas justamente no auge da campanha contra Dilma, né?
no auge da campanha contra Dilma, foram promovidas a colunistas da Folha. Olha que beleza. Né? Abria a coluna para Aécio Neves também fazer campanha contra a Dilma. Assim, tem um papel bastante ativo, né, na produção da crise institucional e política institucional na qual a gente se encontra hoje em dia. Isso é inegável. É curioso, assim, eu acho que com certeza a gente percebe uma campanha de reformulação de identidade muito clara, para além dessa campanha cívica que eles estão querendo meio que revisitar da época das diretas já, porque eu acho muito difícil isso pegar essa ideia de criar aquelas hashtags que eles estão lançando, use amarelo pela democracia e etc., uma coisa meio saudosista da campanha das diretas, né? Eu acho que não pega assim no contexto de hoje, assim, né? Eu acho que é mais uma tentativa mesmo de mostrar, né, esse posicionamento que sempre existiu da Folha, assim como o jornal a serviço da democracia, mas ao mesmo tempo mostrar esse posicionamento incisivo e de vítima com relação à própria ditadura, assim, né? Eu acho que reforçando mais uma vez, ressignificando mais uma vez para novas gerações, talvez, esse papel ativo que eles tiveram, né, no contexto da ditadura, porque, sim, foi num jornal, né, que sempre apoiou a democracia de uma forma muito genérica, assim, né? Eu acho a democracia, nessa dicotomia com a ditadura, né? Acaba ficando uma coisa meio diluída, assim, né? Exato. E eu acho uma coisa que é extremamente interessante da gente perceber e de se questionar também nesse contexto é justamente isso que o João falou, e eu transmutaria para uma pergunta: com quem é o diálogo da Folha hoje, né? Se, por um lado, a Folha já foi-se de São Paulo há muito tempo para muita gente, ela também é imprensa golpista para muita outra gente. Então, tipo, o diálogo dela é com um público muito específico. E é desse público específico que reside a ideia de democracia super flexibilizada, né? Digamos assim. Então, acho que talvez o debate nem seja se a grande imprensa brasileira apoia ou não a democracia, mas é que tipo de democracia eles apoiam, né? Porque claramente é uma democracia com características bem específicas, que dificilmente a gente vê esse debate. Eu, pelo menos, nunca vi. Exato, né? Eu acho que é só ver aquele editorial que eu citei ali, que eles estão fazendo uma crítica clara ao governo de Bolsonaro, isso é evidente, mas aí logo em seguida posta um editorial com clara crítica à esquerda, assim, de uma forma genérica, né? Ou seja, onde a Folha se encontra aqui, né? Em cima do muro, talvez? Não sei, né? Eu queria chamar a atenção para o detalhe do termo dita branda, que foi uma coisa, eu acho que da qual eles se arrependeram amargamente, porque assim, do ponto de vista do marketing é péssimo, na verdade, com o tipo de imagem que eles querem passar, ter sido publicado num artigo, né, contra a Venezuela, porque essa é outra campanha que os jornais brasileiros fazem de uma maneira absurdamente ideológica e assim, enviesada, é de demonizar a Venezuela, Cuba, esses regimes não democráticos, como se eles fossem assim, a pior coisa do mundo, em contraposição a outros regimes que também têm déficit democrático, são autoritários, dos quais eles nunca falam, né? Acabaram alimentando essa coisa de fake news do Foro de São Paulo. Claro, certamente. Você tem essa coisa do Foro de São Paulo, exatamente. Assim, o Brasil está financiando a Venezuela e Cuba, essas bobagens que os caras falam. E isso meio que dá suporte, exatamente, a essa campanha de demonização da Venezuela. O processo da Venezuela é um processo complicado, um regime que tem elementos fortes, inclusive, ou seja, do ponto de vista da ciência política, é um caso bastante complexo, né? É claro que tem elementos assim que se chama de autoritário, que não é nem um conceito tão forte assim, mas de corrosão da democracia liberal. Mas isso é uma questão a se discutir, entendeu? É uma corrosão que às vezes se dá pela radicalização da democracia ou por meios plebiscitários. Isso é uma coisa que várias democracias estão abertas a passar, inclusive a nossa. Então, eu acho que deveria, assim, os caras, ao invés de tentar assim, usar o exemplo para ter uma reflexão um pouco mais serena sobre o assunto, não, eles o fazem dentro da chave do communist baiting, red baiting, que se diz em inglês, ou seja, demonizando comunistas, né? Essa é uma chave Guerra Fria, uma chave ditadura militar, essa linguagem toda, essa maneira de pensar, concordando inclusive com os dois Andrés, assim, conduz a Foro de São Paulo, esse tipo de
dessa política fascistoide, de você considerar o outro um inimigo abjeto que precisa ser invadido, precisa os Estados Unidos intervir, todas essas coisas, entendeu? Péssimo. Entendeu? E Ditabranda aparece aí, ou seja, os caras estão pisando na bola, para usar uma expressão bastante chula, mas verdadeira, e aí eles fazem pisaram na bola em cima dessa já, né? É um ato falho, talvez denotando o que está por trás dessa mentalidade de demonizar a Venezuela. É gente que fala que a nossa ditadura foi uma ditabranda, né? Um exemplo disso é que a Folha passou, a partir de um determinado momento, a só chamar o Maduro de ditador. Muito bem. Lançaram um editorial. Fez uma campanha mais ou menos falando, ó, a partir de agora, esse regime pra gente é ditatorial. Toda vez que nos referimos à Venezuela, vamos usar o termo ditadura. E para a ditadura brasileira, eles demoraram 30 anos para reconhecer. Exato. Essa é ótima. Eles são rápidos para reconhecer a ditadura na Venezuela. Aqui no Brasil, que era uma ditadura militar assim, desbragada, né? Aberta, eles não queriam usar o termo. Então, acho que muito benevolente com o Guaidó, não? Total, o Guaidó é um sujeito um desqualificado. Tanto é que não deu em nada essa aventura do Guaidó, né? Cadê o apoio popular que ele tinha? Cadê? Então, eu acho assim, né? Reforçando mais uma vez, né? Interessante, né? Esse posicionamento de se mostrar o que foi a ditadura, mas assim, desde que o jornal de fato fizesse não só uma autocrítica do que foi a ditadura e qual foi o posicionamento do jornal naquele contexto, e o que ela entende por democracia, nessa nova democracia que está se discutindo, né? Porque aí fica uma coisa meio assim, dicotômica, você não sabe para qual lado a empresa está se posicionando, né? E aí fica muito aquele discurso que ficou muito claro no Estadão, que a Folha não estampou, mas é muito visível também, a ponto de eles lançarem aquele editorial na época das eleições, da escolha difícil, né? Oh, meu Deus, estamos num certo dilema entre Bolsonaro e a esquerda, né? E aí? Né? Esses jornais, eles defendem que tipo de democracia? Uma democracia, né, que tem características muito claras que eles deixam se diluir por esse discurso de que a democracia é simplesmente o oposto da ditadura, né? Está corretíssimo, André. Uma coisa está bastante ligada à outra. Ou seja, uma miopia grande em reconhecer o que é democrático e não é democrático. Por exemplo, essa incapacidade que eles têm de reconhecer as credenciais democráticas dos governos do PT, que são assim, são credenciais ilibadas, eu acho, do ponto de vista. Nunca houve qualquer risco das instituições democráticas, muito pelo contrário, foram fortalecidos durante os governos do PT. Eles têm uma dificuldade imensa a ponto de comparar com o Bolsonaro, como se fosse os dois apresentassem um risco contra a democracia. Isso é o fim da picada, entendeu? Desqualifica demais a voz deles. É o mesmo discurso que o jornal construía ao longo da ditadura, assim, né? O medo do comunismo, o perigo das instituições democráticas, e etc. Sempre pautando, né, nessa ideia que defendemos a democracia dentro de uma ditadura. Aquilo que eu falei antes, né? Para a Folha, por muito tempo a ditadura foi uma democracia, né? Uma revolução democrática, claro, com algumas ações mais truculentas e tal, que muitas vezes eram inclusive necessárias. O jornal fala isso em muitos editoriais, assim, né? Que houve alguns excessos em alguns momentos, mas assim, tudo por conta da legalidade democrática, né? Então, assim, eles se enxergavam como democratas ainda naquele momento, né? Isso é uma questão importante, assim, para se pontuar, né? E vale lembrar que na época do impeachment da Dilma, a Folha pediu a renúncia dela e do Temer. Uma posição assim também ambígua, né? É isso. A posição deles era essa, uma posição impossível, né? Assim, eu conduzo a seguinte raciocínio. Bom, já que isso não vai acontecer, então tudo bem, impeachment. Entendeu? Nós não defendemos impeachment, defendemos a renúncia dos dois. Mas não vão renunciar, então tudo bem. Segunda melhor opção, impeachment. Só não falo essa... Mas para a história ficou registrado que ela não defendeu o impeachment. Exato. É isso. Perfeito. É isso. E aí esse discurso que eles alimentam até hoje, a Folha nem tanto, mas o Globo, ele fala muito dessa ideia do discurso rancoroso do golpe, fantasiosa, essa ideia de que teve um golpe em 2016, né? Óbvio, né? A gente tem que contextualizar bem o que foi o contexto de 64, de 2016, claro. Golpes bem particulares, assim, né? Mas eu acho que
meio que um receio de ser chamado de golpista de novo, assim, que esses jornais têm, meio que assim, um ressentimento, né? Não, eu já fiz meu meia-culpa, não vamos me chamar de golpista de novo, porque golpista eu não sou, já pedi desculpa, sabe? Uma coisa meio nesse sentido, assim, né? Principalmente do Globo, eu percebia isso, né? Eles fazem aquele meia-culpa todo ressentido em 2013, e aí em 2016 tem esse novo apoio, né? Para, enfim, né? Quebrar essa normalidade democrática, e aí eles se sentem totalmente ressentidos mesmo, no sentido que não somos golpistas, a gente já, inclusive, pediu desculpa desses nossos erros, né? A gente apoia a democracia, a gente apoia a democracia. Em geral, a imprensa chama o golpe contra Dilma de tese petista, né? Eu vi, inclusive, essa semana, o Otávio Guedes, na Globo News, comparando o impeachment da Dilma com o provável impeachment do Witzel, governador do Rio, e questionando o PT, que seria contraditório dizer que contra Dilma foi golpe e contra o Witzel, não. E olha que o Otávio Guedes é um baluarte de esquerdismo dentro da Globo, hein? Presta atenção. E é interessante ver esse apoio, né? Eles não são apoios sutis, assim, né? De que lançou um editorial aqui, outro ali. Pode pegar, por exemplo, as próprias campanhas, né? De Federação das Indústrias, estampadas nas capas dos jornais, essas coisas. Muito parecido com o que acontecia, por exemplo, no contexto do golpe de 64, assim, né? O jornal financiando e apoiando campanhas cívicas mesmo, né? Tudo em favor de uma democracia, tudo em favor de uma legalidade democrática, né? Então, são discursos que se aproximam muito, assim. E é o mesmo discurso também, de novo, remetendo a 64, né? Quem estava nessas manifestações é o povo, né? É a população, a família ordeira que está, né, a favor da democracia. Sempre, esses discursos são muito parecidos, é incrível. Assim, esse discurso é em oposição ao povo que vai à rua. Ou seja... esquerda, que na verdade é um povo de sindicato, não é o povo. De um lado tem a manifestação da família, né, do cidadão de bem, dos trabalhadores, porque manifestam no domingo, né, manifestam de forma pacífica, ordeira, vestem verde e amarelo, e de outro tem, né, sindicalista que usa vermelho, que manifesta em dia de semana, deveria estar trabalhando, que não está nem um pouco preocupado com a democracia, muito pelo contrário, né? Então esses discursos se aproximam muito, assim, né? Na verdade tem inclusive duas capas assim primorosas do Globo, duas manchetes de capa primorosas do Globo nesse período, uma que foi uma manifestação, não sei se foi de 15 de março, pelo impeachment da Dilma, que assim, a população vai às ruas pedir impeachment de Dilma. Aí, alguns dias depois, teve uma manifestação de apoio à Dilma, quase tão massiva, ou tão massiva quanto, com um monte de gente na rua. Assim, aliados do PT vão... Eu lembro disso. Lembra disso? Impressionante esse enquadramento, né? Aí você vê, né, voltando à Folha, como me parece duplamente cínico esse posicionamento, né? Porque criticando uma ditadura que eles apoiaram abertamente e defendendo uma democracia que, na verdade, eles foram responsáveis pelo contexto que está delineado hoje, assim, né? Então, parece que eles estão meio que lavando as mãos dos dois cenários, assim, que, de fato, eles ajudaram a construir, né? Uma democracia extremamente fragilizada que a gente vive hoje, num governo de extrema-direita, etc., que é resquício dessa ditadura, né? Que o jornal ajudou a legitimar por mais de 2 décadas, assim, né? Então é duplamente cínico, né? Pelo fato do jornal não fazer essa autocrítica, tanto da ditadura quanto da própria democracia, assim, né? Parece que é uma coisa meio assim, a ditadura foi isso, a gente mostra para vocês e pronto, vamos seguir que a democracia é o nosso horizonte máximo, né? Não tem nada além disso. Eu sou muito curioso, inclusive, para ver como vai caminhar essa campanha, né? Porque Folha diz que vai estampar esse discurso de um jornal a serviço da democracia até as próximas eleições, assim, né? Então, acho que daqui para frente a gente vai ver mais ou menos como que a Folha vai se direcionar para esses pleitos que vão aparecer e tal. Óbvio, acho que já são colocados esses posicionamentos, né? Mas a gente vai conseguir perceber isso de uma forma muito mais evidente, porque eles estão muito preocupados com isso, né? Dá para ver de forma clara por esse editorial que eu citei aqui várias vezes, com essa crítica direta à esquerda de uma forma meio genérica, assim, né? Então há críticas à direita, há críticas à esquerda, né? E nenhuma crítica à democracia em geral, né? Então fica aquela coisa meio assim, é a democracia,
Mas não é essa democracia da esquerda, muito menos essa democracia da direita. Como a Clara falou, há muito tempo a Folha foi escolhida como um adversário pelo Bolsonaro, né? Pelo bolsonarismo, assim, pelos seguidores. Então também ela agora se posicionou, eu acho, né? Vai se posicionar claramente contra esse campo. Não, uma coisa que Clara comentou também que é interessante, assim, com quem que a Folha está dialogando, né? Porque é uma posição meio esquizofrênica. Assim, a Folha é chamada tanto de foice de São Paulo, como extrema imprensa, como golpista pelo pessoal da esquerda, né? Então, assim, você vai analisar, por exemplo, os comentários assim dessas novas matérias, né? Tem muita crítica também falando que a Folha é comunista, assim, né? Uma coisa que a Folha, enfim, sempre foi com esse discurso anticomunista, assim, né? Então parece que a Folha está querendo se reposicionar, assim, sua identidade, mas no momento que a própria identidade dela é recebida, assim, de uma forma um tanto quanto esquizofrênica, assim, né? Ela é as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ela é a golpista pela esquerda, mas ela é a comunista pelo lado da direita, assim, né? Mas, André, eu acho que aí existe uma estratégia mercadológica que ela se assemelha um pouco ao que ocorre em regimes de bipartidarismo. Não só em bipartidarismo, mas tende a ocorrer mais em regimes bipartidários ou com poucos partidos. Que é o seguinte, veja bem, a produção de conteúdo jornalístico hoje em dia, o que faz muito tempo, é um oligopólio, a gente sabe disso, né? Ou seja, poucas empresas têm, de fato, capacidade e infraestrutura para produzir conteúdo de maneira massiva como as grandes empresas de mídia no Brasil, né? Ou as grandes empresas de mídia no mundo. Esse dinheiro que elas têm para contratar centenas de jornalistas, assim, quase ninguém tem. Então, a gente tem, basicamente, quem produz jornalismo continua sendo Folha de São Paulo, Globo, Estadão, Record, e por aí, acaba por aí. Bom, ainda que eles não circulem mais, aí tem um deslocamento, eles não são mais mídia, mas eles são centros de produção de conteúdo. Agora, é aquele tipo de coisa assim, você pensando mercadologicamente, assim, o bolsonarismo está perdido já, ou seja, esses caras não vão consumir Folha de São Paulo, eles não vão ler Folha de São Paulo. Então a Folha não está nem aí para eles. Agora, o pessoal que é à esquerda da Folha de São Paulo, eles não têm alternativa. Então eu vejo muita gente que é crítica da Folha de São Paulo continua lendo Folha de São Paulo. Porque assim, é uma coisa, eles vão ler o quê? Vão se informar onde? Eu mesmo, vira e mexe, estou usando o UOL como. Deixa eu saber o que está rolando aí na grande imprensa. Assim, porque o Globo e o Estadão são ainda mais conservadores, né? Então, assim, as pessoas, por falta de opção, é que nem os negros votarem nos democratas dos Estados Unidos. Não é que eles adoram os democratas assim, têm políticas péssimas para os mais pobres e para os negros dos Estados Unidos, a maioria das vezes. Só que eles não têm com quem votar, por isso que eu estou falando que é análogo à questão eleitoral, entendeu? Em sistemas em menos partidos. É isso, eu acho que ocorre. Ele não tem uma necessidade de fato, ter um discurso democrático, assim, pensando do ponto de vista mercadológico, claro. Estou muito longe, eu não sou do tipo de gente que acha que os jornais guiam suas escolhas de posição política por interesses de mercado, como se fosse para vender jornal. Porque, para começar, que essas empresas não vivem mais de vender jornal, então elas estão longe dessa lógica. Né? Tem essa coisa rame-rame de economia política da mídia, meio marxistoide, que eu acho que assim, já não era assim e agora é muito menos ainda. Então, não é para vender jornal, mas é claro que você sempre procura um público, né? Não há mídia sem público. Então, eu acho que a estratégia deles é essa, assim, eles não precisam fazer de fato, ou seja, a gente fica pensando, nossa, mas não vai ter uma mídia esquerda no Brasil, eles não precisam fazer isso. Eu acho que a Folha sacou há algum tempo que somente se diferenciando um pouquinho de Globo e Estadão, inclusive do ponto de vista assim desse verniz, ou seja, um verniz mais progressista, mais moderno e tal, é o suficiente para você assim levar metade do público no Brasil. Né? O resto é o resto. Então, assim, a posição deles tem uma certa coerência, é uma coerência péssima do ponto de vista de quem quer ver esse país ir para frente, de quem quer ver uma mídia decente aqui no Brasil, mas eu acho que é isso que acontece. Além de atrair esse público, né, acaba atraindo também investidores, grandes investidores que têm que ter também esse verniz moderninho, né, acabam se associando à Folha por conta disso.
Eu acho que no bojo dessa estratégia, o que eles fazem de fato é uma adesão apaixonada a essa agenda neoliberal do mercado financeiro, né? De diminuição do Estado, de privatização e tal. Assim, é claro, eles têm posição, é uma posição bastante. E fora essa de relações internacionais, assim, né? Anti-Venezuela, anti-Bolívia, anti-Cuba, anti-esquerda em geral. Assim, é bastante conservador, se você for ver, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político internacional, né? Ainda assim, eles conseguem levar isso e passar como mais progressistas que os outros. Para eles está ótimo. É verdade. E aí reside também o ideal de democracia, né, que eles têm, que é super nebuloso para a gente, porque eles não discutem sobre isso, mas se a gente juntar esses caquinhos, eu acho que o mosaico dá exatamente isso que você falou, João. Que é pegar um pouco da fala de André, assim, da opinião dele, né? Se ele acha que essa meia-culpa e essa reestruturação da memória, da história da Folha, se ele acha que a longo prazo vai dar resultado, assim, se a Folha vai conseguir se posicionar como esse jornal com essa tradição democrática, seja lá o que a democracia significa para ele, se ele acha que essa jogada de marketing vai ter bons frutos, e se ele acha também que daqui a alguns anos a gente vai ver algum tipo de meia-culpa em relação ao golpe de 2016, se ele vê essa nova língua, que a gente estava discutindo, que o texto da Ombudsman da Folha, né, é bem nova língua, ela fala, ditadura a partir de agora significa ditadura mesmo, mas ditadura daqui a alguns anos pode ser que não signifique mais ditadura, então eu queria que ele comentasse um pouco sobre isso, se ele acha que esse revisionismo vai chegar nos acontecimentos de 2016, que descambaram no impeachment de Dilma, etc. Como é que ele vê tudo isso? Não, particularmente, eu acho que não vai. É difícil, né, fazer pensar assim para frente, mas eu acho difícil porque, de fato, né, como eu disse, há uma particularidade desse golpe de 2016, que não foi um golpe tradicional, como houve um golpe civil, militar, de tomada de poder, então, foi um golpe sutil, que passou por uma série de outras esferas, assim, né? Então, eu acho que é muito difícil que Folha se reconheça como uma golpista, assim, nesse sentido, né? Com relação à Vai continuar ditadura, só, desculpa, vai continuar só no foi rancor, continua sendo rancor. exato, né? Porque a Folha se vê como defensora da democracia, né? Nesse caso. E não foi instaurado institucionalmente, depois disso, uma ditadura para a Folha ter que pedir desculpas, né? Eu acho que a Folha só pediu desculpas desse golpe de 64 pelos desdobramentos que ocorreram, né? Pós 64, a gente teve uma ditadura de mais de 20 anos, enfim, né? E aí, falando um pouco dessa questão da ditadura, que você me pergunta, eu acho que talvez o mais preocupante seja como a Folha se insere nesse contexto da ditadura, né? Eu acho que o mais preocupante é isso, assim, nem tanto a Folha contar sobre a ditadura, né? Que, como eu disse, eu acho que isso é tem fundamental para essas novas gerações e tal, mas como a Folha se conta nesse processo da ditadura, né? Esse é a grande estratégia que eu vejo do jornal, né? É se colocar como nesse papel de vítima, se colocar nesse papel de censurada, nesse papel de que não era possível se fazer muito no período, porque era um tempo sombrio, um tempo truculento, justamente, né, para assumir esse papel que sempre foi o mais importante do jornal, que é o defensor da democracia, né? Então, esse que é o problema. Ela se utiliza da ditadura para se autolegitimar como democrata, né? Eu acho que é uma estratégia genial nesse ponto da Folha, né? Porque eles conseguem, de fato, silenciar a sua própria história e se ressignificar pela própria ditadura, né? Que foi um período que eles apoiaram, que eles legitimaram, né? Então, assim, se auto-justificando democrata, criticando um período que eles propriamente apoiaram, né? Eu acho que é mais ou menos, assim, nesse sentido, né? E aí a gente vê uma ressignificação não só do próprio acontecimento, né? O que foi a ditadura, mas o que foi o posicionamento desse jornal na ditadura, né? Num momento em que eu acho que é importante frisar mais uma vez que o jornal vai fazer 100 anos, né? Então acho que é essa a preocupação, e eu estou muito interessado assim em analisar, como enquanto um pesquisador da Folha de São Paulo, né, como vai se constituir essa efeméride de 100 anos da empresa, né? Porque muito provavelmente a ditadura vai aparecer ali em algum momento.
Eu acho assim, que para medir o sucesso da campanha da Folha, sucesso é a derrota da extrema-direita. Se a extrema-direita não for derrotada, a derrota é do país, né? É de todos nós. E de alguma forma esse sucesso já está meio que garantido no futuro logo ali. É verdade, André. Eu acho que o seu insight está muito bom, André. É muito bom, André, porque assim, é exatamente nesse momento de comemorar 100 anos que eles vão refletir sobre a história. E se a tendência deles de refletir sobre a história negacionista tem sido assim, várias de problemas, isso vai estar presente. Então, assim, para a gente que estuda, né, é ótimo, é uma oportunidade ímpar, né? Inclusive, acho que de você voltar a participar com a gente de outros podcasts no futuro próximo para refletir sobre esses desenvolvimentos aí, não? Ótimo, seria um prazer. Assim, uma posição meio egocêntrica de pesquisador, assim, né? Mas eu particularmente adorei. Quando a Folha lançou essa campanha, eu falei, nossa, maravilha, tenho produção aqui para uns 2 anos, mais ou menos. Né? É isso, pessoal. Esse foi mais um podcast do Manchetômetro. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais. Para continuar informado sobre o Manchetômetro, nosso trabalho, acesse manchetômetro.com.br. Siga a gente também nas redes sociais. Só pesquisar por Manchetômetro que a gente está lá. E você também pode contribuir para a nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com/manchetômetro. Toda ajuda é muito importante para manter esse projeto de pé. Obrigado e até o próximo episódio.